Saudações. O mundo está passando por um momento complicado, né? Eu já venho falando isso há alguns anos e esse ano eu acho que não há dúvidas, né? Então tem essa questão desse pandemônio que está acontecendo no mundo, tem essa praga de gafanhotos se espalhando em diversas regiões do globo, ameaçando inclusive a segurança alimentar de muitos países, né? O Brasil, por enquanto, está bem, mas talvez em decorrência das exportações, né? E dessa procura por alimentos, talvez a gente tenha que a gente acabe pagando um pouco mais pelos alimentos nos próximos meses aí, né? Então já deu uma encarecida, a tendência é encarecer, né? E não, enfim, vamos ver, né? O que vai dar isso. Mas tem uma coisa que eu tenho feito, né? Assim, eu fui pego nessa esse ano, né? Eu fui pego de surpresa, mas eu estava relativamente bem preparado, né? Então, eu tinha feito uma reserva, né? De ter um estoque bom, tanto de comida quanto assim, né? Para me sustentar por um tempo. E, foi a minha sorte, né? Foi uma coisa que foi bom ter feito, né? Mas eu também fico me perguntando assim, muito, o que eu posso dar de conselho para quem foi pego mais de surpresa, né? E também para as pessoas assim, sobre o que ainda está por vir, né? Porque não acabou, né? A gente sabe que pode vir muita coisa ruim aí pela frente, principalmente se você. Eu fiz um vídeo aqui há alguns meses atrás, um dos vídeos de retorno, em que eu abordava os cenários lá elaborados pelo Instituto Rockefeller há uns 10 anos atrás, e eu acho que aquele cenário está sendo seguido à risca, com uma diferença de datação ali, mas o prazo talvez ali esteja correto. Então, talvez a gente tenha mais uns 3 anos ou 4 anos de muita turbulência, né, no mundo. Então, bom, vai algumas coisas assim, o que eu penso sobre isso, né? Sobre como, se eu tivesse que partir de agora, como eu pensaria. E também assim, se você tem primeiro assim, se você tem algum dinheiro guardado, você tem os recursos, os melhores investimentos que você pode fazer, assim, na minha opinião, né? Primeiro é investir em se certificar de que você vai ter o dinheiro para sua segurança, para pagar suas contas e a segurança alimentar. Isso eu acho que é óbvio, né? Não preciso. Quem tem um dinheiro guardado, quem tem o costume de deixar algum dinheiro na reserva, sabe bem para que ela serve, né? A próxima coisa assim, é claro que você também tem sempre que deixar um excedente para eventualmente se precisar ajudar alguém ou se você tiver alguma despesa médica. A próxima coisa é ajudar alguém. Eu falo às vezes, eventualmente, até de dar esmola e tudo mais, mas a próxima vez é ajudar o comércio local. Então, tudo, assim, às vezes compensa, mesmo num momento como esse, coisas que você valoriza, né? É um costume que aqui no Brasil eu acho que a gente nutre pouco, né? Mas que melhorou muito nos últimos 10 anos, 20, 15 anos, vai. Foi melhorando gradativamente. Eu acho que a tendência é continuar melhorando, que é a ideia de que se eu gosto de alguma coisa e eu acredito em alguma coisa, eu tenho que contribuir de alguma maneira para que aquilo permaneça, né? Então, se você olhar para o seu comércio, você olha no comércio à sua volta, né? Aquelas coisas para as quais você dá importância, né? Aquele lugar que você gosta, você talvez fazer um esforço para comprar alguma coisa ali ou para, por exemplo, uma comida que você gosta. Eu, por exemplo, tenho um restaurante que eu acho meio caro, mas
que eu fui lá uns meses atrás e que eu faço questão de ir sempre que e que eu vou voltar agora, porque porque é um restaurante que eu gosto, né? Então, eu sei que se ninguém fizer isso, ninguém fizer esse esforço, das pessoas que têm condições, né? A tendência é o comércio ir morrendo. Então, eu acho que dos melhores investimentos que você faz é se certificar de que o seu entorno, né? E as coisas, e quanto mais recursos você tem, mais distante você pode investir, né? Então, assim, esse investimento na sua sanidade, né? E, 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 no, e, na, e assim, ajudando os negócios que você e as pessoas que você valoriza, né? Mas se você não tem, se você não fez um pé de meia, você não tem muito recurso, né? O que eu acho, a primeira coisa que eu acho que você tem que pensar na hora de ir fazendo o seu estoque aos poucos é em produtos de limpeza. Prestem bem atenção, produtos de limpeza. E não é só papel higiênico, produtos de limpeza no geral. É bom você ter um estoque e saber e aprender a armazenar bem. Eu falo isso porque eu lembro tem um livro que deu origem a um jogo de computador, que deu origem a um jogo de tabuleiro, e por aí vai, que é aquele This War of Mine, né? E eu lembro ver uma entrevista, né, com o rapaz, porque a ideia é a seguinte, é naquela invasão dos Balcãs, né, aquela guerra dos Balcãs que teve no final da década de 90, e assim, teve bombas que foram jogadas, por exemplo, que derrubaram a eletricidade das cidades, né, aquela bomba de carbono, de pó de carbono, que os americanos soltaram lá, é terrível, né? Frita todos os eletrônicos, deixa sem energia elétrica, o sistema de água que você não imagina que precisa começa a faltar, porque tem que ir para sistemas auxiliares para funcionar. Então, e aí, assim, durante um ano, né, depois dos bombardeiros, a vida era infernal, né? E aí começou a faltar comida, começou a faltar, assim, então eles viveram um cenário que a gente só consegue imaginar em filmes, só que por um período prolongado. E eu lembro, e ele fez esse livro falando justamente assim, discorrendo sobre as ideias, né? Então, por exemplo, tem algumas coisas que eu guardei, né? Então, por exemplo, ele fala, você pensaria que famílias numerosas num momento como esse estão em desvantagem, porque são muitas bocas para alimentar. Mas na verdade não, porque é muito ele, né, discorre e fala assim, olha, eu vi muitas famílias pequenas que não conseguiram se virar porque eles eram muito poucos, então eles não conseguiam proteger, né, os mantimentos que tinham, não conseguiam assim, eles não davam conta de fazer todo o trabalho que precisava para tanto para ir obter os recursos, né, comida e, e água e tudo mais, e os produtos de limpeza, né, sobre os quais eu falei, e então não conseguiam, né, esses recursos, eles não tinham mão de obra, né, para ir atrás desses recursos, enquanto que famílias numerosas tinham e ainda conseguiam manter gente dedicada para ficar de guarda e tudo mais. Então ele fala, é muito melhor você ter cinco pessoas unidas num momento como esse do que uma pessoa solitária dentro de casa, trancada dentro de casa com uma arma, por exemplo, né? Então eu lembro dele falando disso e ele falando, mas o que começa a faltar e que começa a fazer muita falta mesmo são os produtos de limpeza, né? Os produtos de limpeza porque não existe preocupação assim tão grande assim, as pessoas geralmente quando elas estão preparadas para alguma coisa, elas estão preparadas principalmente para comida, né? E
E aí ele fala, mas comida você consegue ainda, né? Tem os animais de rua, tem os animais domésticos, tem, se você olhar nas cidades, tem algumas coisas, algumas árvores de comer, sempre tem alguns frutos, e existe um esforço, às vezes, de entidades externas para levar comida para as pessoas, né? O mesmo vale para a água, mas água é o segundo item que eu acho que é importante você ter, se certificar de que você vai ter água potável, né, o máximo possível. Então, se você não tem uma caixa d'água, pelo menos é bom ter. Claro que a água que vem da caixa d'água, se você não tiver um filtro de barro ou um filtro qualquer assim, você precisa ferver. Aí você faz, já aproveita e já faz um chá, né, alguma coisa. Mas, então, seria isso, e depois é sempre bom ter um bom estoque de comida, pelo menos alguns meses aí de estoque de comida de básico, né? Enlatados, que dura muito tempo, dura 6 meses, um ano. E é sempre bom você ter o costume de ir reciclando isso, tipo, aí comprando e já ir repondo. Então, antigamente, na época da inflação aqui no Brasil, tinha muito, né? Então, as pessoas tinham o costume de ter um bom estoque de comida. Eu acho que é uma prática boa de se fazendo e de você ir fazendo aos poucos, né? Deixar para ir. É bom, porque assim, na pior das hipóteses, você só vai consumindo aquilo que com os meses, tipo, já normalizou a situação, vou diminuir o meu estoque. Né, não é um desperdício, né? Então, eu queria falar basicamente sobre isso. Eu tenho muitos vídeos bons preparados aqui que eu estou preparando aqui para o canal, mas essa época do ano já é a época do ano em que começa a complicar, né? Eu tenho que fazer os vídeos da área de boas-vindas para a área de membros, é só isso que está faltando, e aí depois vai para eles revisarem, mas pelo que eu entendi é um processo rápido, e aí eu vou ter a área de membros aqui do canal. Eu também quero fazer um comentário breve sobre algo que me enviaram nos comentários, né? Uma foi uma postagem do Quadrinando e foi de um inscrito chamado, que está aqui como Quadrinando HQ, e o outro foi do Mais com Menos. Eu acho que eu vou ler a do Mais com Menos, acho que de certa maneira aborda também o do Quadrinando, mas é claro que eu vou deixar para falar sobre esse tipo de coisa num outro vídeo ou numa live específica, né? Sobre isso mais para frente. Esse mês, na verdade, os próximos 3 meses eu já estou vendo que vão ser mais ou menos complicados, mas eu vou fazer pelo menos uma live por mês e vai ter a da área de membros. Lá também vai ter, com certeza vai ter conteúdo dedicado para a área de membros também quando sair, né? E a minha ideia com a área de membros e com quem pode contribuir com o meu trabalho, que é essa questão de obter os livros e tudo mais. Eu tenho um livro chamado Escrito nas Sombras, né? Mas é que quanto mais eu tiver recursos vindo dessa fonte, menos eu preciso me dedicar né, a coisas que roubam o meu tempo e que me impedem de realmente me dedicar à parte de pesquisa que eu gostaria, né, a qual eu gostaria de me dedicar e de produção de conteúdo para o canal, né?